Você já parou para pensar que os verdadeiros heróis não aparecem nos jornais? Que eles não usam capas, não fazem discursos, não recebem medalhas? Hoje eu vou te contar uma história que aconteceu bem aqui, nas ruas do Rio de Janeiro. Uma história sobre dois cachorros que a vida jogou no abandono, mas que encontraram algo mais forte que qualquer dor: a amizade verdadeira. Esta é a história de Paçoca, um vira-lata que perdeu tudo quando seu dono morreu. E de Pirata, um cachorro fiel que vivia com um morador de rua. Dois destinos que se cruzaram nas calçadas molhadas do Rio. Dois corações partidos que se juntaram para provar que o amor pode salvar vidas, mesmo quando parece que não há mais esperança. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir hoje vai mexer com você de um jeito que talvez você não esperava. Às vezes, os heróis mais improváveis são aqueles que nos ensinam as maiores lições. Se você acredita que os cachorros têm algo especial para nos ensinar, curta este vídeo. Se inscreva no canal para mais histórias que emocionam e transformam, porque cada história de amor verdadeiro merece ser contada. Agora vem comigo. Vamos para as ruas do Rio, onde tudo começou. As ruas do Rio de Janeiro brilham diferente quando você tem alguém ao seu lado. Mas para Paçoca, um vira-lata de pelo marrom claro e olhos castanhos profundos, aquelas mesmas ruas eram um deserto frio, sem direção, sem sentido. Paçoca não nasceu abandonado. Ele tinha conhecido o que era ter um companheiro, ter um lugar no mundo, ter alguém. Seu dono era seu Manuel, um morador de rua de mãos calejadas e coração enorme. Os dois viviam juntos nas calçadas da Zona Sul, dividindo cada pedaço de pão, cada gole de água, cada noite fria sob as marquises. Seu Manuel conversava baixinho com Paçoca nas madrugadas silenciosas, contando histórias de quando tinha família, de quando tinha casa, e sempre terminava dizendo: "Mas agora eu tenho você, meu filho, e isso é tudo que eu preciso." Aquela voz rouca, cheia de carinho, era o lar de Paçoca. Mas a vida nas ruas é cruel e não perdoa. Em uma noite de chuva forte, seu Manuel pegou uma pneumonia. Seu corpo, já frágil pelos anos de frio e fome, não aguentou. Paçoca ficou deitado ao lado dele até o fim, lambendo sua mão, tentando aquecê-lo. Mas não foi suficiente. Quando seu Manuel partiu, Paçoca esperou. Esperou dias inteiros no mesmo lugar onde eles costumavam dormir juntos. Esperou até perceber que ele não voltaria mais. E quando essa verdade entrou no seu peito, algo dentro dele se quebrou. Agora Paçoca vagava pela zona sul do Rio como um fantasma de quatro patas. Ele se escondia em becos estreitos quando o sol ficava forte demais. Lambia suas feridas em silêncio, aquelas feridas que a rua vai deixando no corpo e na alma. Dormia encolhido em cantos de praças abandonadas, onde o barulho da cidade parecia zombar da sua dor. Seu estômago estava sempre vazio, seu coração pesado. Ele caminhava sem rumo pelas calçadas úmidas que refletiam as luzes dos postes. E às vezes, nas noites mais escuras, Paçoca olhava para o céu estrelado e parecia perguntar: "Por que eu? Por que fui deixado sozinho?" O mundo continuava girando ao seu redor. Carros passavam em alta velocidade. Pessoas corriam para seus compromissos, ocupadas demais para notar um cachorro magro e triste nas sombras. Para elas, Paçoca era invisível. Apenas mais um vira-lata entre tantos outros. Mas o que ninguém sabia é que esse cachorro, esse coração partido pela perda, estava prestes a encontrar algo que mudaria tudo. Porque às vezes, quando a gente menos espera, a vida coloca alguém no nosso caminho. Alguém que nos lembra que ainda vale a pena acreditar. O céu estava pintado de laranja naquela tarde. Aquele tipo de pôr do sol que o Rio de Janeiro faz melhor que qualquer outro lugar do mundo. As cores se espalhavam como tinta derramada, tingindo as nuvens de rosa, vermelho e dourado. Paçoca farejava um canto de praça próximo à praia de Copacabana. Ele estava procurando qualquer resto de comida que alguém tivesse jogado fora. A fome apertava, como sempre. Mas então,
Algo chamou sua atenção. Do outro lado da praça havia outro cachorro. Um cachorro diferente. Ele era branco, com uma mancha preta bem grande ao redor do olho esquerdo, como se fosse um pirata de verdade. E ele não estava sozinho. Ao lado do cachorro branco havia um homem sentado no chão. Um morador de rua, com roupas surradas e rosto marcado pelo tempo. Suas rugas contavam histórias de luta, de noites ao relento, de dias difíceis. Mas tinha algo nele que chamava a atenção. Mesmo com tudo o que tinha vivido, ele ainda sorria. E esse sorriso guardava calor, guardava vida. O cachorro branco se chamava Pirata. E o homem era João, seu companheiro de estrada há muitos anos. Eles eram inseparáveis. João dividia com Pirata cada pedaço de pão duro que conseguia, cada gole de água, cada noite fria sob as estrelas. E Pirata, com seu latido rouco e cauda sempre em movimento, protegia João como se fosse sua missão mais importante no mundo. Quando Paçoca se aproximou, devagar, com medo, ele não sabia o que esperar. Outros cachorros de rua costumavam rosnar, mostrar os dentes, defender seu território. Mas Pirata não fez nada disso. Pirata olhou para Paçoca, inclinou a cabeça de lado como se estivesse pensando, e então abanou a cauda. Aquele movimento simples, mas cheio de significado. Como se dissesse: "Ei, você também está sozinho? Aqui tem espaço para mais um." João percebeu o que estava acontecendo. Ele observou Paçoca, aquele cachorro magro e triste, com olhos que pediam ajuda sem fazer barulho. E fez algo que mudaria tudo. Pegou um pedaço do pão que estava comendo e jogou para Paçoca. Paçoca hesitou. Será que era uma armadilha? Será que alguém ia gritar, enxotar ele dali? Mas a fome era maior que o medo. Ele se aproximou devagar, pegou o pão com cuidado e comeu rápido, como quem não sabe quando vai comer de novo. Paçoca olhou para Pirata. Pirata abanou a cauda mais forte, e naquele instante, sob a luz dourada do entardecer, 3 almas que conheciam a dureza das ruas se encontraram. João viu em Paçoca o mesmo olhar perdido que ele mesmo tinha anos atrás quando perdeu tudo. Pirata viu em Paçoca um irmão que precisava de ajuda, assim como ele um dia precisou. E Paçoca viu, pela primeira vez desde a morte de seu Manuel, que talvez ainda houvesse esperança. Paçoca olhou para Pirata. Pirata olhou de volta, e algo passou entre eles, algo que não precisa de palavras, uma promessa silenciosa. Uma compreensão de que eles compartilhavam a mesma dor, a mesma luta, a mesma necessidade de não estar sozinho. A partir daquele dia, eles não estariam mais sozinhos. Os dias que vieram depois foram diferentes. Pela primeira vez em muito tempo, Paçoca não acordava sozinho. Ele, Pirata e João formaram uma família improvável. Uma família feita de pedaços, de sobras, de sonhos quebrados, que se juntaram para criar algo novo. Não era uma família tradicional, com casa, portão e jardim, mas era uma família de verdade, daquelas onde o amor não depende de paredes ou endereços. Todas as manhãs, os 3 acordavam juntos. João se espreguiçava devagar, seus ossos estalando depois de mais uma noite dormindo no chão duro. Pirata e Paçoca pulavam ao redor dele, cheios de energia, como se dissessem: "Bom dia, vamos aproveitar mais um dia." Eles corriam juntos pelas calçadas largas de Copacabana. Paçoca, que antes caminhava devagar, com a cabeça baixa, agora corria solto, a língua para fora, sentindo o vento bater no rosto. Pirata corria ao seu lado, sempre atento, sempre protegendo. Quando João conseguia alguns trocados pedindo ajuda aos turistas, ele comprava pão. E dividia em 3 partes iguais. Nunca comia antes dos cachorros. Nunca. "Vocês são meus filhos", ele dizia, a voz embargada. E pai não come antes dos filhos. As noites eram especiais. João, Pirata e Paçoca se deitavam juntos perto do calçadão da praia. O som das ondas do mar embalava o sono deles como uma canção de ninar. João ficava no meio, e os 2 cachorros se aconchegavam dos lados dele, aquecendo seu corpo cansado.
Meus dois guardiões, João sussurrava, acariciando as cabeças deles. Eu não sei o que seria de mim sem vocês. E Paçoca, que antes sentia um peso enorme no peito, começou a perceber que aquele peso estava ficando mais leve. Seus olhos, antes apagados, ganharam um brilho novo. Ele voltou a acreditar que a vida podia ser boa. Os amanheceres eram mágicos. Eles perseguiam gaivotas na areia molhada, os pássaros voando em círculos, enquanto os dois cachorros latiam e pulavam, tentando alcançar o impossível. Rolavam na grama úmida dos parques, se sujando de terra e lama, mas se divertindo como crianças. E nos fins de tarde, eles se deitavam lado a lado na praia do Arpoador. O pôr-do-sol pintava o céu de cores incríveis, vermelho, laranja, roxo, dourado. As ondas lambiam suas patas fresquinhas e salgadas, e por alguns minutos eles esqueciam que viviam na rua. Esqueciam a fome, o frio, as dificuldades. Naqueles momentos eles eram apenas 3 amigos aproveitando a beleza do mundo. E isso era tudo que precisavam. Mas a vida, como sempre, guarda surpresas, e nem todas elas são boas. Tudo começou com uma mudança no tempo. O céu, que durante dias tinha sido azul e limpo, começou a ficar carregado. Nuvens pesadas e escuras se acumularam sobre o Rio de Janeiro, anunciando o que estava por vir. João não estava bem. Há alguns dias, ele tinha começado a tossir. No começo, era uma tosse fraca, que ele tentava esconder. Mas aos poucos a tosse foi ficando mais forte, mais persistente. Seu corpo começou a tremer, mesmo quando o dia estava quente. Ele suava frio. Tinha febre. Pirata percebeu que algo estava errado. Ele ficava grudado em João o tempo todo, lambendo sua mão, tentando oferecer conforto. Paçoca também sentia que João estava diferente, mais fraco, mais quieto. E então, em uma noite, a tempestade chegou. O céu explodiu. Trovões rugiam como feras selvagens. Relâmpagos cortavam a escuridão, iluminando as ruas por frações de segundo. E a chuva? A chuva caía como se o céu tivesse se aberto de vez. Não era uma chuva comum. Era um temporal daqueles que fazem o rio parar. As ruas viraram rios. A água subia rápido, invadindo calçadas, arrastando lixo, galhos, tudo o que encontrava pelo caminho. João, enfraquecido pela febre, procurou abrigo debaixo de uma marquise. Ele montou uma proteção improvisada com pedaços de papelão, mas o vento arrancava tudo. Ele tossia sem parar, seu corpo tremendo de frio, encharcado até os ossos. Pirata se deitou ao lado dele, colando seu corpo quente no corpo gelado de João. Ele lambia a mão do amigo, tentando passar calor, tentando dizer: "Eu estou aqui. Você não está sozinho." Mas Paçoca sentiu algo diferente naquela noite. Ele olhou para João deitado ali, tão fraco, tossindo, tremendo de frio. E uma memória voltou com força. A memória de seu Manuel naquela outra noite de chuva. A tosse, a febre. O corpo ficando cada vez mais fraco, até que o medo tomou conta dele. Um medo profundo, paralisante. O medo de viver tudo de novo. O medo de perder alguém de novo. O medo de ficar sozinho de novo. E sem pensar direito, sem conseguir controlar, Paçoca se afastou. Ele saiu correndo pela chuva, pelas ruas alagadas, tentando fugir daquele sentimento horrível que apertava seu peito, fugindo das memórias, fugindo da dor. Ele corria sem direção. A água batia nas suas patas, respingava no seu rosto. Ele procurava comida, procurava ajuda, procurava qualquer coisa que fizesse sentido. Mas o mundo era só caos, água, escuridão, barulho. E então, aconteceu. Paçoca não viu a vala. Ela estava escondida pela água que cobria tudo. Ele deu um passo e o chão simplesmente desapareceu debaixo dele. Ele caiu. A água o engoliu. Fria, suja, rápida. A correnteza era forte, muito mais forte que ele imaginava. Ela puxava seu corpo pequeno com uma força brutal, arrastando ele para longe. Paçoca tentou nadar. Suas patas se debatiam desesperadas, procurando algo sólido, algo onde se segurar.
Mas não havia nada. Só água por todos os lados. Ele tentou latir, pedir ajuda. A correnteza o levava cada vez mais rápido. Ele batia nas pedras, nos pedaços de madeira que boiavam. Cada batida doía, mas a dor era menor que o medo. O medo de morrer ali, sozinho, na escuridão, sem ninguém. Paçoca estava afundando. A água gelada entrava pelos seus ouvidos, pelo seu focinho. Tudo ao redor girava. Ele não conseguia mais distinguir o que era em cima ou embaixo. A correnteza o puxava para o fundo e ele sentia suas forças acabando. Seus olhos, embaçados pela água suja, viam apenas escuridão. Ele se lembrava da solidão que tinha sentido quando seu dono morreu. Aquela solidão que doía tanto que parecia não ter fim. E agora estava acontecendo de novo. Ele ia morrer sozinho. Paçoca parou de lutar. Seus membros ficaram pesados. Ele começou a afundar devagar, como se a água estivesse chamando ele para um lugar de descanso. Mas então, algo rompeu o caos. Um latido, forte, desesperado, cortando o barulho da tempestade como uma lâmina. Era Pirata. Ele tinha percebido que Paçoca tinha sumido, e mesmo com João precisando dele, ele deixou o lado do amigo e saiu correndo pelas ruas alagadas. Seu focinho estava colado no chão farejando, procurando aquele cheiro familiar, aquele cheiro de paçoca que ele conhecia tão bem. A chuva tentava apagar os rastros, mas Pirata não desistia. Ele corria, latia, procurava, e então ele encontrou a vala. A água correndo rápido, levando galhos, lixo e algo mais. Um corpo marrom claro sendo arrastado pela correnteza. Paçoca. Pirata não pensou duas vezes. Não calculou o risco. Não teve medo. Ele simplesmente pulou. A água gelada bateu nele como um soco. A correnteza tentou arrastar ele também, mas Pirata era forte. Ele lutou contra a força da água, nadando com toda a energia que tinha. Seus olhos procuraram Paçoca. Ali! Ele estava a alguns metros à frente, o corpo quase submerso, flutuando sem vida. Pirata nadou mais rápido. Suas patas batiam na água com força. O coração dele batia tão rápido que parecia que ia explodir. Mas ele não podia parar. Não ia parar. Ele alcançou Paçoca. Com os dentes firmes, ele agarrou a nuca do amigo. Sentiu o pelo molhado entre seus dentes e começou a puxar. Puxar contra a correnteza era como tentar mover uma montanha. A água empurrava os dois de volta, tentando levá-los embora. Mas ele não soltou. Minuto após minuto, centímetro por centímetro, Pirata arrastou Paçoca em direção à margem. Seus músculos gritavam de dor. Seu corpo inteiro tremia de cansaço. Mas ele continuou. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele sentiu terra firme debaixo das patas. À margem. Ele deu uma última puxada forte e os dois saíram da água. Eles caíram na lama, lado a lado, ofegantes. Paçoca tossiu, cuspindo água. Seus olhos se abriram devagar, ainda confusos. Ele viu Pirata deitado ao seu lado, respirando com dificuldade, coberto de lama e sangue. E então, Paçoca entendeu. Pirata tinha salvado a vida dele. Tinha arriscado tudo por ele. Paçoca se arrastou até Pirata e começou a lamber seu rosto. Um gesto silencioso, mas cheio de significado. Obrigado. Obrigado por não me deixar morrer sozinho. Obrigado por me mostrar que eu não estava sozinho. Eles ficaram ali, exaustos, enquanto a chuva começava a diminuir. Aos poucos, o temporal foi passando. As nuvens se abriram, deixando ver pedaços do céu, e os dois cachorros, juntos, se levantaram. Eles voltaram cambaleando até onde João estava. João, mesmo fraco, abriu os braços quando viu os dois se aproximando. Ele os abraçou, apertou eles contra o peito e chorou. Lágrimas de alívio, lágrimas de gratidão, lágrimas de amor. Meus heróis, ele sussurrou. Meus dois heróis. Aquele ato de coragem não salvou apenas a vida de Paçoca. Ele selou um vínculo eterno entre os três. Uma promessa de que, não importa o que acontecesse, eles estariam juntos. Sempre. Os dias que se seguiram à tempestade foram de recuperação. Para os três.
João, que estava tão fraco, começou a melhorar aos poucos. A febre foi embora. A tosse diminuiu. Era como se a coragem de pirata, aquele ato de heroísmo puro, tivesse reacendido algo dentro dele. Uma vontade de lutar. Uma vontade de viver. Se esse cachorro não desistiu de mim, eu também não posso desistir, ele pensava, enquanto se forçava a se levantar todas as manhãs. Pirata tinha feridas nas patas, cortadas pelas pedras afiadas do fundo da vala. Ele mancava quando andava, e às vezes gemia baixinho de dor, mas nunca reclamou. Ele lambia suas próprias feridas e continuava sendo o mesmo pirata de sempre, forte, protetor, leal. E Paçoca. Paçoca tinha mudado por dentro. Ele olhava para a pirata de um jeito diferente agora, com respeito, com admiração, com amor. Pirata não era apenas um amigo, era o irmão que ele nunca tinha tido. Era o herói que tinha mostrado a ele que valia a pena continuar. Paçoca começou a andar com a cabeça erguida. Seus olhos não eram mais apagados. Tinha um brilho novo neles, um brilho de esperança, de confiança, de gratidão. Ele aprendeu uma lição naquela noite de tempestade. O amor verdadeiro é ação. Não são palavras bonitas, não são promessas vazias. É estar presente, é arriscar tudo, é não desistir, mesmo quando seria mais fácil fugir. E essa lição mudou Paçoca para sempre. Os três voltaram à rotina, mas agora tudo parecia diferente, mais intenso, mais precioso. Eles aproveitavam cada momento juntos como se fosse único. Todas as manhãs, eles acordavam e iam para a praia. Paçoca e Pirata corriam na areia, perseguindo gaivotas, pulando ondas. João ficava sentado na calçada, observando os dois com um sorriso no rosto. Um sorriso que dizia mais que 1000 palavras. Esses dois me salvaram, ele dizia para quem quisesse ouvir. Eu estava desistindo. Estava deixando a vida me levar. Mas eles me mostraram que ainda vale a pena lutar. Outros moradores de rua começaram a se aproximar, curiosos. Eles queriam saber a história daqueles dois cachorros. João contava tudo, com orgulho na voz. A história de como Paçoca foi resgatado da correnteza. A história de como Pirata arriscou tudo por um amigo. E as pessoas ouviam, maravilhadas. Alguns choravam, outros sorriam. Mas todos saíam dali pensando: se dois cachorros de rua podem ser tão leais, tão corajosos, o que isso diz sobre nós? A história começou a se espalhar. Primeiro entre os moradores de rua, depois entre os comerciantes do bairro, depois entre os moradores das redondezas. Paçoca e Pirata se tornaram famosos. Mas não do jeito que celebridades são famosas. Eles eram famosos do jeito certo, como símbolos, como inspiração, como prova de que o amor incondicional existe. As pessoas começaram a trazer comida para eles. Pão, restos de carne e água fresca. Alguns até traziam cobertores para João. É para vocês três, diziam. Vocês merecem. João, com sua saúde restaurada, conseguiu um emprego. Era um trabalho simples, como ajudante em um quiosque na praia. Não pagava muito, mas era honesto. E pela primeira vez em anos, João tinha dignidade de volta. Mas ele nunca se separou de Paçoca e Pirata. Eles iam juntos para o trabalho todos os dias. Ficavam deitados na sombra enquanto João trabalhava. E no fim do dia voltavam juntos para casa, que agora era um pequeno quarto alugado, nada luxuoso, mas era deles. A vida não ficou perfeita. Ainda havia dias difíceis, ainda havia problemas, mas agora eles enfrentavam tudo juntos. E isso fazia toda a diferença. Conforme os anos passavam, a amizade entre Paçoca e Pirata se aprofundava. Eles eram como sombras um do outro. Onde um ia, o outro seguia. Quando um dormia, o outro ficava de guarda. Eram inseparáveis. E as lições que eles ensinavam eram poderosas. Não apenas para João, mas para todos que cruzavam o caminho deles. A primeira lição era sobre lealdade. Lealdade verdadeira. Aquela que não some quando as coisas ficam difíceis. Aquela que não desiste quando a tempestade chega. Pirata tinha mostrado isso quando pulou na água gelada para salvar Paçoca. Ele não pensou em si mesmo.
Pensou apenas no amigo. E quantas vezes na vida a gente desiste das pessoas que amamos quando fica difícil? Quantas vezes a gente foge quando deveria ficar? Pirata e Paçoca nos lembram: amor verdadeiro é escolha. É decidir estar lá, sempre. A segunda lição era sobre recomeço. Paçoca tinha perdido tudo. Seu dono, seu lar, sua esperança. Ele poderia ter desistido. Poderia ter se deixado morrer na solidão. Mas ele encontrou forças para continuar. E encontrou na amizade um novo começo. Isso nos ensina: não importa o que perdemos, sempre é possível reconstruir. Sempre é possível encontrar amor de novo. Sempre é possível acreditar de novo. A terceira lição era sobre heroísmo. Pirata não era um cachorro de raça, não tinha pedigree, não tinha medalhas. Era apenas um vira-lata de rua, mas ele mostrou o que significa ser um herói de verdade. Heróis não precisam ser perfeitos, não precisam ser fortes, não precisam ter superpoderes. Heróis são aqueles que, mesmo com medo, fazem o que precisa ser feito. Aqueles que colocam o bem do outro acima do próprio. E a quarta lição, talvez a mais importante de todas, era sobre família. Família não é apenas sangue, não é apenas sobrenome. Família é quem fica. Quem escolhe você todos os dias. Quem divide o pão mesmo quando há pouco. Quem te abraça quando você mais precisa. João, Paçoca e Pirata eram uma família. Uma família imperfeita, uma família de rua, mas uma família de verdade. E isso era mais valioso que qualquer riqueza. As pessoas do bairro começaram a ver Paçoca e Pirata de forma diferente. Não eram apenas cachorros de rua, eram mestres, eram professores de vida. Anos se passaram. João não era mais jovem, mas estava vivo. Vivo de verdade, não apenas existindo. Ele tinha propósito, tinha amor, tinha família. Paçoca e Pirata também envelheceram. O pelo de Paçoca ficou grisalho ao redor do focinho. Pirata mancava um pouco mais agora, as patas ainda sentindo os efeitos daquela noite heróica na tempestade. Mas os olhos deles, os olhos continuavam brilhando. Eles ainda iam para a praia todos os dias. Não corriam mais tão rápido. Não perseguiam mais as gaivotas com a mesma energia, mas ainda se deitavam lado a lado na areia, observando o pôr do sol pintar o céu. Aqueles momentos eram sagrados. Era como se eles soubessem. O tempo que tinham juntos era precioso. E eles não desperdiçavam nenhum segundo. A história deles tinha se tornado uma lenda no bairro. As crianças apontavam quando os viam passar. "Olha, mãe, são Paçoca e Pirata." Os comerciantes sempre guardavam um pedacinho de comida para eles. As pessoas paravam para fazer carinho, para tirar fotos, para agradecer por existirem. Um jornal local quis fazer uma matéria sobre eles. O repórter veio com câmera, microfone, tudo, mas João foi simples na entrevista. Eles me salvaram, não só naquela noite de tempestade. Eles me salvam todos os dias só por existirem. E era verdade, porque Paçoca e Pirata provavam algo muito importante, que não importa de onde você veio, o que você perdeu ou quantas vezes caiu. O que importa é se você tem amor no coração. E se você escolhe compartilhar esse amor. Um abrigo de animais da região começou a usar a história deles em suas campanhas de adoção. Se Paçoca e Pirata puderam transformar vidas, imagine o que o próximo cachorro pode fazer, dizia o cartaz. E funcionou. Dezenas de cachorros foram adotados. Famílias inteiras se formaram. Tudo por causa da inspiração que 2 vira-latas trouxeram ao mundo. Mas a maior lição de todas ainda estava por vir. Foi em uma tarde de verão, com o sol brilhando forte sobre Copacabana, que algo especial aconteceu. João estava no quiosque onde trabalhava, servindo água de coco para os turistas. Paçoca e Pirata estavam deitados na sombra, como sempre. De repente, uma menina se aproximou. Ela devia ter uns 8 anos, cabelo cacheado preso em um rabo de cavalo, olhos curiosos. Ela se ajoelhou na frente de Paçoca e perguntou: "Posso fazer carinho?" João sorriu. "Pode sim, eles adoram." A menina começou a acariciar Paçoca,
que fechou os olhos de prazer. Pirata se aproximou também, querendo atenção. E a menina ria, feliz, dividindo carinho entre os dois. Então ela perguntou: qual é a história deles? Eles sempre foram de rua? João parou o que estava fazendo. Sentou-se ao lado da menina e contou tudo, desde o começo. Desde a solidão de Paçoca até o resgate heróico de Pirata. A menina ouvia com os olhos arregalados, emocionada. Quando João terminou, a menina tinha lágrimas nos olhos. Eles são heróis de verdade, ela sussurrou. São sim, João concordou. A menina ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que João nunca esqueceria. Sabe, eu estava muito triste porque meu melhor amigo mudou de cidade. Achei que nunca ia ter outro amigo assim. Mas agora entendi. Se Paçoca conseguiu encontrar um novo amigo depois de perder tudo, eu também vou conseguir. João sentiu um aperto no peito. Aquele era o verdadeiro legado de Paçoca e Pirata. Não eram apenas dois cachorros. Eram símbolos de esperança, de recomeço, de que sempre é possível amar de novo. A mãe da menina se aproximou para buscá-la. Ela agradeceu a João e disse: essa história vai mudar a vida da minha filha. Obrigada. Quando elas foram embora, João olhou para Paçoca e Pirata. Os dois o olhavam de volta com aqueles olhos que pareciam entender tudo. Vocês não fazem ideia do quanto são especiais, João murmurou acariciando as cabeças deles. Mas talvez eles soubessem. Talvez, no fundo, eles soubessem que tinham um propósito maior, que suas vidas significavam algo. Naquela noite, os três foram para a praia como sempre. O céu estava pintado de rosa e dourado. As ondas vinham suaves, beijando a areia. E Paçoca e Pirata se deitaram juntos, como faziam todas as noites. João os observava, pensativo. Ele sabia que o tempo era precioso, que nada dura para sempre, mas também sabia que o amor que eles compartilhavam era eterno. Esse tipo de amor não morre, ele vive para sempre nos corações, nas memórias, nas histórias que contamos. E enquanto o sol se punha lentamente no horizonte, João fez uma promessa silenciosa. Ele cuidaria desses dois heróis pelo resto de suas vidas. E agora vamos falar de você. Sim, você que está assistindo este vídeo. A história de Paçoca e Pirata não é apenas uma história bonita. Ela é um espelho que nos mostra quem podemos ser. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes a vida te derrubou e você quis ficar no chão? Quantas vezes você sentiu que estava sozinho, que ninguém se importava? Paçoca sentiu isso. Ele perdeu tudo. Ficou sozinho nas ruas, sem esperança. Mas ele não desistiu. E quando encontrou o Pirata, ele escolheu acreditar de novo. Escolheu amar de novo. E Pirata? Pirata nos ensina sobre coragem, sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso. Ele não precisava pular naquela água gelada. Poderia ter ficado em segurança. Mas ele escolheu arriscar tudo pelo amigo. Essas são lições que vão além dos cachorros. São lições sobre como viver. Primeira lição. Nunca é tarde para recomeçar. Não importa o que você perdeu. Não importa quantas vezes você falhou. Sempre há uma chance de tentar de novo. Sempre há uma oportunidade de encontrar amor, de encontrar felicidade, de encontrar propósito. Segunda lição. Família não é apenas sangue. Família é escolha. São as pessoas, ou animais, que escolhem ficar do seu lado, que dividem o pão com você, que choram suas lágrimas, que comemoram suas vitórias. João, Paçoca e Pirata provaram isso. Terceira lição. Heroísmo está nas pequenas coisas. Você não precisa salvar o mundo inteiro. Às vezes, salvar uma vida já é suficiente. Às vezes, apenas estar presente para alguém já faz toda a diferença. Quarta lição. O amor incondicional transforma. Os cachorros nos ensinam isso todos os dias. Eles não amam com condições. Não amam porque você é rico ou bonito ou bem-sucedido. Eles amam porque você é você. E esse tipo de amor tem o poder de curar, de transformar, de salvar. E agora, eu tenho um pedido para você. Lá fora, existem milhares de paçocas e piratas.
Cachorros nas ruas, em abrigos, esperando por uma chance, esperando por alguém que acredite neles, esperando por um lar, por carinho, por amor. Se você pode, adote. Dê uma chance para um vira-lata. Ele pode não ter pedigree, mas ele tem algo muito mais valioso, um coração enorme, cheio de amor para dar. Se você não pode adotar, ajude de outras formas. Doe ração para um abrigo. Seja voluntário. Ou simplesmente, quando ver um cachorro de rua, ofereça um pouco de água, um pedaço de pão. Pequenos gestos fazem diferença. E se você já tem um cachorro, abrace ele hoje. Olhe nos olhos dele e agradeça. Porque esses animais são anjos disfarçados. Eles nos ensinam sobre lealdade, sobre amor, sobre viver o momento presente. A história de Paçoca e Pirata nos lembra. A vida pode ser dura, pode ser injusta, pode te derrubar. Mas enquanto houver amor, enquanto houver amizade, enquanto houver esperança, vale a pena continuar. Então, não desista. Não importa o que você está enfrentando agora. Não importa quão escuro pareça. Lembre-se, até Paçoca, sozinho e perdido nas ruas, encontrou um novo começo. Você também pode. Se esta história tocou seu coração, nos conte nos comentários. De onde você está nos assistindo? Você ama cachorros? E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe este vídeo, porque às vezes uma história pode mudar tudo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, cada dia é uma nova chance de fazer a diferença. Não desperdice.